Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Eu sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, e mais um devocional diário. Amém? Gostaria de trazer para os irmãos o texto que se encontra em Salmos capítulo 89. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Irmãos, eu tenho notado, que nos últimos dias as pessoas, devido às dificuldades, às lutas, batalhas que têm passado, têm tido uma dificuldade, muito grande em acreditar, em crer nas maravilhas do Senhor. Tem muitas pessoas que elas olham para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, como se fosse um conto, como se fosse uma história, como se fosse algo inventado, As pessoas hoje, elas são muito inconstantes, Ao mesmo tempo que a fé delas está lá em cima, elas estão acreditando, ao mesmo tempo elas já não estão acreditando em nada. E o livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus, as mesmas maravilhas que ele fazia no passado, ele continua fazendo nos dias de hoje. No passado ele ressuscitava, continua ressuscitando. Curava, continua curando. Fazia cego enxergar, continua fazendo cego enxergar, surdo ouvir, coxo andar. Então o Senhor continua operando, porque ele não mudou. Quero dizer para você aqui, nessa manhã, Jesus, ele não mudou. Nele não há sombra de variação. Jesus não mudou, mas Jesus, ele vai fazer na vida daquele que crê. Jesus, ele vai fazer na vida daquele que acredita. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, se você crê, o importante é que você creia, você vai ver a glória de Deus. Agora, se você não crê, não tem milagre. E o que me chama mais atenção nesse texto aqui é a convicção e a disponibilidade que Davi tem de falar das maravilhas, do Senhor. Davi aqui, ele se propõe. Olha que coisa tremenda, que coisa linda. Davi, ele se propõe a ser um testemunho vivo, das maravilhas do Senhor. Uma testemunha viva das maravilhas do Senhor. Davi, ele dizia assim no seu coração: eu vou falar. Eu vou falar para todo mundo ouvir as maravilhas que Jesus faz, que o Senhor faz. O Senhor, eu vou contar de uma extremidade a outra, de uma ponta a outra, de tempo em tempo, de geração em geração. Ou seja, enquanto houver vida em mim, eu vou falar das maravilhas que o Senhor tem feito. Ele diz aqui as benignidades, ou seja, tudo aquilo de bom que o Senhor tem feito, que o Senhor tem operado, todas as maravilhas que Deus tem feito na minha vida, será uma canção, que ele diz assim: cantarei perpetuamente, Aqui ele está dando um sentido de entoar um cântico, de tamanha alegria que ele tinha nas maravilhas que Deus fazia, em falar das maravilhas, que era como uma canção que saía da boca dele. Ele diz: eu vou cantar as maravilhas do céu, as benignidades, todo o bem que o Senhor tem feito, eu vou cantar, perpetuamente. Ou seja, Davi, ele não era perpétuo, ele não era eterno, Então, quer dizer, haveria sim um tempo que ele ia descer à sepultura, mas essa palavra perpetuamente, Davi, ele está nos dando uma inclinação, a nós entendermos que ele estava se propondo a falar do Senhor, enquanto ele estivesse nessa terra, enquanto houvesse fôlego de vida nele, ele tinha um propósito de falar das maravilhas que Deus havia feito, que Deus fazia na vida dele. Por quê? Porque ele acreditava, irmãos. Os milagres aconteciam poderosamente, grandiosamente na vida de Davi, porque ele não duvidava, independente do momento que ele estava passando, se ele estava sendo ultrajado, se ele estava sendo criticado, julgado, perseguido, se estava na prova, se não estava, se tinha guerra contra a vida dele. Em todo momento, Davi, ele tinha uma posição. Que posição é essa? De crer, acreditar que Deus iria fazer, que Deus ia mudar, abrir porta, e isso, fazia com que as bênçãos, as bênçãos perseguissem a Davi, porque a palavra de Deus, ela diz o quê? E os sinais seguirão aos que crerem.
Tá me entendendo, irmão? Então ele era perseguido pelas bênçãos, porque a todo momento ele acreditava. E ele se maravilhava tanto com as coisas de Deus que ele propôs no seu coração divulgar isso. Né? Ele falou assim: eu vou contar as benignidades do Senhor, cantarei perpetuamente. Ele disse: com a minha boca. Ele falou: eu, com a minha boca, o canal sou eu vou abrir minha boca e vou falar o que Deus tem feito. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Que coisa tremenda, né? E muitas das vezes Deus nos abençoa tanto e a gente não abre a nossa boca para contar o que Deus tem feito. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus podia contar com ele. Deus sabia em quem havia depositado a sua confiança. Né? Que nós possamos a todo momento também falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, falar das maravilhas que Deus tem feito ao nosso redor, porque Deus ele é fiel. Amém? Em todo momento ele é fiel. Como Davi ele mesmo disse: manifestaria a tua fidelidade de geração em geração. Né? Ele estava dizendo ali: eu vou falar para que todos ouçam que o Senhor é fiel, ele não falha, ele não nos deixa na mão. Que Deus possa estar abençoando a tua vida aí poderosamente, grandiosamente. Sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial, da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, e mais um devocional diário. Amém?